Boa noite a todos. Graças a Deus por mais esta oportunidade de nos reunirmos em pontos diferentes, mas todos no mesmo amor de Cristo, para falarmos um pouquinho sobre os ensinamentos de nosso irmão maior. Primeiramente, elevemos os nossos pensamentos ao Pai, unamos os nossos corações numa prece de agradecimento, agradecendo a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos e de podermos falar um pouquinho acerca dos ensinamentos do Cristo, agradecendo pela vida que Ele nos concedeu, pela inteligência que Ele nos dá, pela capacidade de compreendermos as razões de estarmos neste planeta, para podermos nos desenvolver, crescer espiritualmente, para podermos estar na presença do Pai todos os dias da nossa vida. Para isso, elevemos a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Graças a Deus. O texto que nós vamos trabalhar hoje é a caridade. Caridade é uma palavra de origem latina e que tanto em latim como no grego significa amor. A essência do amor que Jesus nos ensinou, que é o amor desinteressado. O amor que não mede esforços, não mede cor, não mede raça, não mede nada senão a própria expressão do amor. Então, o texto que nós vamos usar é o texto do Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, que nos diz: a caridade segundo São Paulo. Se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como um metal que soa ou como um sino que tine. E se eu tiver o dom da profecia e conhecer todos os mistérios e quanto se pode saber, e se tiver toda a fé até o ponto de transpor os montes e não tiver caridade, não sou nada. E se eu entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, nada disto me aproveita. A caridade é paciente, é benigna, a caridade não é invejosa, não obra temerária, nem precipitadamente, não se ensoberbece, não é ambiciosa, não busca os próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade nunca jamais há de acabar. Ou deixem de ter lugar as profecias, ou cessem as línguas, ou seja abolida toda a ciência. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém a maior delas é a caridade. Palavras de Paulo no livro de Coríntios, no capítulo 13, nos versículos de 1 a 7 e no versículo 13. A compreensão de Paulo acerca dessas palavras é muito grande. Se nós entendemos, infelizmente, o amor como posse, que é uma das características humanas, Tanto que a palavra que mais usamos antes daquilo que amamos é um pronome possessivo. É meu filho, minha mulher, minha casa, meu dinheiro, meus amigos. Ou seja, infelizmente, na nossa cabeça há sempre a ideia errada de que nós temos alguma coisa, que nós somos donos de alguma coisa, quando, na verdade, a primeira compreensão que nós precisamos ter é que nada daquilo que nós usamos aqui na Terra é nosso.
Nós somos apenas usufrutuários daquilo que Deus nos concede para podermos, através de todos esses bens, sermos úteis, possamos exercitar o amor em sua natureza sublime. O nosso passo difícil é a compreensão deste fato. É entender que amar não é possuir. Eu costumo dizer que o verdadeiro amor é aquele que liberta. E essas não são, na verdade, palavras minhas. Essa é uma leitura que eu pude ter nos ensinamentos do Cristo. O amor é libertador. Infelizmente, nós passamos a enxergar de formas diferentes e, sobretudo em nossos dias, vivemos uma situação muito triste, que é de uma intolerância no meio do povo da terra. Um não é capaz de ouvir o outro sem tomá-lo como inimigo. As verdades parecem ter apenas um lado. Quando nós entendemos que a verdade absoluta, ou melhor dizendo, poucas são as verdades absolutas que nós temos na vida. A maioria das coisas que nós classificamos como verdadeiras são discutíveis, porque dependem do ponto de vista de cada um, dependem do tempo e do espaço em que esses fatos ocorrem. Entretanto, a certeza que supostamente se tem de que aquilo que eu digo é a verdade está trazendo para as nossas relações humanas, principalmente nos dias de hoje, uma grande intriga entre aqueles que deveriam viver irmanados em busca do bem. Mas Paulo chama a nossa atenção nesse texto que a gente leu. Por mais que eu faça, por mais que eu entenda, se eu não tiver a caridade, ou seja, o amor por mim e o amor pelo meu próximo, entendendo este amor como algo libertador, jamais eu poderei desenvolver as características que são comuns à caridade. Como eu li o texto, a caridade é paciente e bondosa. Paciente e bondosa. Se eu não desenvolver essas virtudes, essas qualidades, como posso me relacionar bem? Como posso viver bem com o meu próximo se eu não tiver a paciência e a bondade? A caridade não é invejosa e ela não se precipita, não se ensoberbece. Então, eu preciso vencer essas características negativas, do orgulho, da vaidade, de querer ser o dono de tudo. Eu preciso entender que a caridade, não sendo ela ambiciosa, aquilo que eu recebi por graça divina, pelo meu trabalho, seja da forma que recebi, ela não pode ser algo para me tornar simplesmente ambicioso, mas eu entender que esses bens recebidos, todas essas potencialidades que eu recebi, sejam elas materiais, espirituais, elas têm que ser utilizadas em prol da comunidade, da urbanidade, do bom convívio com aqueles que me rodeiam. Eu não posso pensar apenas nos meus próprios interesses. A caridade não folga com a justiça.
ou seja, ela não tem prazer no erro, na injustiça. As diferenças existirão sempre. Eu costumo utilizar, e ainda ontem à noite falando com uma amiga acerca da questão da luta de classes, das diferenças estabelecidas, que se olharmos para as nossas mãos, nós veremos que os dedos não são iguais, mas todos eles têm uma função específica, têm o seu papel, assim como todos nós na sociedade. Nós, num conjunto, construiremos sempre o melhor, como as nossas mãos completas podem fazer muitas coisas. Mas para isso é preciso que nós entendamos o princípio da tolerância, o princípio do amor, o princípio da sabedoria, A caridade, ela jamais deverá acabar ou deixar lugar para as coisas que são passageiras, Mesmo que cessem as profecias, as línguas, a ciência, o amor nunca morrerá, não poderá morrer, porque ele vai permanecer. E 3 virtudes, que são estabelecidas aqui por Paulo: a fé, a esperança e a caridade. 3 virtudes que nós precisamos ter. Precisamos crer, precisamos esperar, e precisamos da caridade. Mas Paulo aí reforça que delas todas, a maior dessas 3 virtudes, que são fundamentais para a nossa vida, é a caridade. Por que essas 3 virtudes são fundamentais? Porque diante de todas as circunstâncias difíceis que nós enfrentamos nesta vida, se nós não tivermos a fé nos ensinamentos que nós temos recebidos desde os tempos passados, os mais remotos e através de Cristo, se nós não tivermos essa fé, que ela reside em nós apesar de tudo, se nós não tivermos a esperança de que o amanhã será melhor, que o daqui a pouco será melhor, nós perdemos a força de lutar, nós perdemos a força para conquistar qualquer coisa que seja. Mas, ainda que não tenhamos bens materiais, não tenhamos grandes riquezas, uma coisa nós precisamos manter em nós. Por isso Paulo fala que é a maior delas é a caridade, no sentido do amor desinteressado pelo meu irmão. Mas como eu posso amar alguém se eu não entender o que é esse amor? Então, a primeira coisa que nós precisamos, então, é aprender a desenvolver o amor em nós, entendendo que tudo é passageiro, que não somos donos de nada. Como eu disse no início, somos apenas usufrutuários, Porque a caridade está ao alcance de todos, sejam eles sábios, sejam eles ignorantes. O importante é que aprendamos. Está em nós a possibilidade de aprendermos a fazer a caridade. Quando nós falamos em questão espiritual, nós vemos que aquela briga que eu disse, a intolerância que eu falei que existe entre os homens hoje, também passa pela questão religiosa. Muitos acham que a religião é que vai salvá-los, quando na verdade a grande ferramenta para a salvação de todos nós não é uma religião específica, seja ela qual for, mas é um sentimento de religiosidade que existe dentro de cada um de nós e que é alimentado pela fé, pela esperança e pela caridade. Como disse Paulo, sendo a caridade a maior delas, se eu não aprender isto, não haverá para mim uma possibilidade de salvação no sentido do crescimento espiritual que nós precisamos ter para nos aproximarmos de Deus, para nos aproximarmos daquilo que Cristo nos ensinou. Se nós pararmos um pouquinho, a gente pensando por que é que precisou que Cristo viesse à Terra para que nós, para a nossa salvação, entre aspas,
a gente vai entender que, embora o sentimento do divino esteja dentro de cada um de nós, só era possível despertar este sentimento com a presença e os ensinamentos do Cristo aqui. Porque o homem enveredou por caminhos tão tortuosos, perdeu a sua capacidade mesmo até de amar, como era a necessidade. Por isso Cristo precisou passar por entre nós para nos mostrar, para nos resgatar dos nossos maus caminhos e entendermos melhor as lições do amor que Ele nos trouxe. Ainda que, para isso, Ele precisasse passar por martírios, que Ele já sabia, Ele não chorou reclamando, mas Ele tinha a compreensão clara daquilo por que tinha que passar, para que nós pudéssemos compreender as suas lições. Então, é importante que essa verdadeira lição de amor que Cristo deixou lá no madeiro possa passar pelos nossos corações, pelas nossas mentes, para que nós possamos crescer espiritualmente, para que nós possamos realmente descobrir os caminhos que nos levam à união plena com o divino, à união plena com Deus. Graças a Deus. Que essas palavras possam criar raízes nos nossos corações, nas nossas mentes, e que o nosso momento seguinte possa sempre ser melhor que o nosso momento atual. Que essas lições possam florescer em nós. Nesse instante, vamos elevar os nossos pensamentos em vibrações de amor, de paz, de serenidade. Vibremos pelo planeta Terra, por todos os seus governantes, em todos os países, especialmente neste momento de dificuldade que estamos vivendo, com o aumento do número de infectados, a lotação dos hospitais, das casas de saúde, que cada um possa receber o atendimento necessário de acordo com a misericórdia divina e a sua necessidade. Vibremos por aqueles que estão nos asilos, nos orfanatos, nas prisões, que cada um possa ter a sua oportunidade de vida, possa olhar para o seu interior e descobrir no seu interior as raízes do conhecimento, da sabedoria necessárias à sua transformação. Vibremos pelos nossos familiares, pelas nossas casas, vibremos pelos nossos locais de trabalho, por essa casa espírita, pelas igrejas, por todos os locais onde se busca louvar e agradecer e engrandecer o nome de Deus. Vibremos por todos os nossos companheiros de caminhada neste planeta, que cada um possa ser atendido em suas necessidades. Não as conhecemos, mas sabemos que Deus, o Pai, sabe de tudo e tem todos os seus servidores fiéis para nos atender, os espíritos superiores, sob o olhar de Cristo, nosso irmão maior, nosso Mestre divino. Graças a Deus. Elevemos então agora, em agradecimento, mais uma vez, a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todos os lugares. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus.